A candidatura do Jones Manoel está envolta numa série de polêmicas, debates e contradições. E a mais recente polêmica veio à tona depois da participação dele na entrevista com Breno Altman no canal Opera Mundi, em que o Jones finalmente relata que vai sim votar Lula no primeiro turno. No vídeo de hoje eu faço um react a um trecho dessa entrevista, colocando as minhas posições e críticas à linha política do Jones. Lembrando que todo debate entre a esquerda é importante desde que sério e qualificado. Não é picuinha, mas sim mais reflexão. Então vamos ao debate. Você votará em Lula nas eleições de outubro, apesar de antes ter defendido que a esquerda radical tivesse candidatura própria? Veja, eu continuo na mesma defesa. Eu acho que é inaceitável que a esquerda radical não consiga se unificar. Eu acho que a gente tem que... Mas isso já aconteceu. Não, perfeitamente. Mas veja, eu acho que tem que continuar insistindo no tema, sabe, Breno? Eu acho que não é natural, não é tranquilo que cada um lance a sua pré-candidatura com o mesmo programa, e aí isso é muito engraçado. Porque, veja, eu assisti as 3 entrevistas. Samara, Edmilson e Hertz. Veja, é muito difícil você pegar qualquer divergência quando o assunto é Brasil, essas 3 candidaturas. A divergência é o 15º Congresso do PECUS, né? Um ficou do lado de Stalin, outro ficou do lado de Trotsky. A divergência se Cuba é socialista ou não, a divergência se Hugo Chávez era anti-imperialista ou não, mas assim, a nível de Brasil, inclusive, até os erros são iguais, né? Que a auditoria da dívida e esse tipo de coisa. Enfim. Então veja que o Jones começa não respondendo a pergunta, né? E eu não acho que isso é por acaso. Eu acho que ele escolhe fazer essa introdução antes dele dizer sim, votarei no Lula, porque ajuda ele falar que ele batalhou por essa candidatura. É quase como uma justificativa, né? Olha, eu batalhei, tal, isso aqui não foi possível, então é por isso que vamos com o Lula. E, na verdade, gente, nem o Jones, nem o PCBR realmente batalharam para que tivesse uma candidatura unificada. Eu participei de uma atividade, de um debate entre vários partidos, uma atividade que foi construída por várias organizações em conjunto. Não foi fruto de um chamado público específico do PCBR, naquele momento o Jones ainda era do partido. E nessa atividade a gente apresentou nossas posições, tal, foi bem interessante. Acho que é muito produtivo esse tipo de espaço de diálogo, sabe? Mas tirando isso, não vi, assim, nenhum chamado. PCBR, vamos fazer lives, vamos fazer reunião entre as direções, vamos tentar buscar sínteses, vamos fazer uma atividade de debate sobre os pontos que nós temos de acordo, vamos fazer uma atividade de debate sobre os pontos que nós temos de polêmica, vamos buscar fazer algum teste em alguma capital, em alguma cidade, em alguma região. Não vi nada. Não vou entrar aqui no mérito de se é bom ou ruim ter uma candidatura unitária, tá? É toda uma temática para um outro vídeo. Mas eu não vi o Jones nem o PCBR batalhando por isso. O Jones, na verdade, rodou o Brasil, fez um monte de coisa. Tá fazendo ainda, né? Um monte de atividade. Ele não utilizou essas atividades para pressionar os partidos no sentido de ter uma candidatura unitária da esquerda radical. Aí alguém poderia dizer, não, Mandy, mas aqui nessas atividades ele está construindo a pré-candidatura dele. Então, mas as coisas não são dissociadas, né? Porque você é pré-candidato num processo específico de eleição. E nesse processo específico está colocado o debate sobre como vamos enfrentar a direita, como vamos superar o petismo, que posição política seria importante da gente ter, e aí existe o apelo por uma candidatura unitária. Por que ele não poderia ter colocado, né, a serviço? Até porque, gente, ele vai ser candidato a deputado federal. Deputado federal faz, em geral, uma campanha nacionalizada, né? Você debate os temas do Brasil, os temas nacionais. Então, diante da conjuntura nacional, que tipo de candidatura para a presidência o Jones Manoel defende? Ele poderia ter apresentado isso, sabe? Nas atividades dele. Por que é que não apresentou? Aí que entra, né, a pergunta. Tem a ver com o que vem depois. Tem a ver com as amarras do PSOL, digamos. Tem a ver com as cláusulas que se precisa concordar uma vez que faz a filiação democrática no PSOL. Isso foi dito pelos próprios dirigentes nacionais do PSOL. Sim, Jones será candidato pelo PSOL. Tem alguns critérios. Um deles, votar no Lula no primeiro turno. Então, é muito conveniente, né, utilizar essa argumentação. Nós precisamos seguir falando sobre isso, quando nem ele fala sobre isso. É muito conveniente utilizar isso como justificativa para a posição no Lula, porque é um pouco esse o sentido dessa fala do Jones aqui. E não é a primeira vez que ele utiliza esse negócio de as diferenças sobre o Brasil não existem. Existem diferenças sobre o 15º Congresso do PECUS, que é o Partido Comunista da União Soviética, e aí Cuba, e aí Chaves, blá blá blá. E isso simplesmente não é assim, gente. O Jones, há anos, ele tem levado adiante nas redes sociais uma lógica de argumento que eu acho que empobrece o debate entre a esquerda, mas o pior, que emburrece as pessoas, porque faz as pessoas acharem que tem temáticas que não são relevantes. Faz as pessoas acharem que debate político sobre temas internacionais é picuinha. Isso se traduziu hoje
nessa compreensão que uma série de pessoas tem sobre eu não tô nem aí, eu tô cagando pra Trotsky e Stalin, eu quero saber de Brasil. Você já deve ter escutado isso, talvez você ache isso. E eu quero te dizer uma coisa, eu acho que nós precisamos debater os problemas do Brasil mesmo. E eu acho que nessas eleições, o que nós precisamos buscar é quem apresenta o melhor programa para o Brasil. Agora, você pode debater Brasil e debater várias outras coisas junto também. Por que não? Não vamos debater agora Brasil e debater Estados Unidos, a ameaça do imperialismo? Não vamos debater Brasil e debater China, o expansionismo imperialista no mundo? Não vamos debater Brasil e debater Cuba e a ameaça e a ingerência imperialista aqui no nosso continente? Por que que tem alguns temas internacionais que servem e outros que não? Por que que tem algumas polêmicas históricas que servem e outras que não? Por que que não? Beleza, todo mundo, leiam Lenin, estudem, se apropriem do Marx. O Marx escreveu o bagulho em 1800. Mas debates sobre uma revolução, a maior revolução, o momento que os trabalhadores tomaram o poder e a coisa deu certo, aí não dá. Aí isso aí é desviar o foco. Primeiro, eu não acho que o debate sobre Congresso do Partido Comunista da União Soviética é irrelevante. Mas o principal aqui que eu tô querendo dizer não é isso. Ele fala de Cuba, ele fala sobre Chávez. Bom, aí sim tem dois grandes debates, grandes polêmicas da esquerda no terreno internacional que não são menores, não são qualquer coisa, não são secundários. O chavismo diz que eles são o projeto de socialismo do século XXI, que este modelo que eles implementaram serve como aquilo que precisa ser construído em toda a América Latina. Qual é a posição da esquerda? Sim ou não? É por aí? Não é por aí. E veja, isso não é relevante para a esquerda radical? Você vê uma experiência concreta e tirar conclusões de uma experiência concreta do que foi feito e aí se posicionar? Sim, os problemas do Brasil serão resolvidos pela via chavista. Não, os problemas do socialismo não serão resolvidos. Sim, a via cubana é a via da Revolução Brasileira. Não. Esta via nos levará ao fracasso. E isso não tem a ver com debater Brasil. Você vê, sim, isso aqui deu certo na Revolução da União Soviética. Façamos no Brasil. É possível. Busquemos os caminhos. Não, isso aqui levou os trabalhadores à derrota. Então vamos evitar reproduzir isso na nossa revolução aqui, na Revolução Brasileira. Isso não tem a ver, né, com o Brasil. Eu acho que tem gente que debate pelo prazer do argumento intelectual, que é meramente por um deleite histórico. Intelectual. Mas na boa, gente, os partidos não estão exatamente interessados em debater história por história, mas sim em debater a história para tirar conclusões das coisas, dos processos. Porque nos interessa no hoje entender o que aconteceu no passado, erros e acertos. Eu acho que o Jones faz uma caricatura disso, sabe? Sabe o que mais me incomoda dessa parte aí? É que ele fala que não tem diferença em relação ao Brasil nas candidaturas. E isso não é verdade. E o Jones tem muitos anos de militância, ele sabe que isso não é verdade. Tanto ele sabe como ele tem diferenças com todos esses partidos. Não tem? Tanto ele sabe como ele era parte de um partido. Ele não dizia, é tudo igual. Então, porra, sei lá, dá pra citar um monte de coisa. Por exemplo, matemática que eu considero fundamental. Um dos debates das eleições vai ser segurança pública. E existe essa atualização da narrativa de guerra às drogas no Brasil. Lembrem, guerra às drogas nada mais é do que argumento para justificar a chacina da periferia e matar negros e negras. E existe uma atualização dessa narrativa com o negócio do narcoterrorista, por parte do Trump e da extrema-direita, etc. Um dos debates fundamentais vai ser como nós enfrentamos a narrativa da guerra às drogas com toda a argumentação que ela tem e que medidas nós podemos apresentar desde o ponto de vista da esquerda como medidas socialistas, medidas anticapitalistas para a segurança pública. Vou falar uma para vocês. Legalização das drogas. Legalizar as drogas e colocar a produção e distribuição das drogas sob controle estatal. Eu sei que isso é uma grande polêmica com a direita, mas você colocar sob controle do Estado é a única forma de você não permitir que siga existindo uma máfia do tráfico que ganha muito dinheiro, uma indústria do tráfico. E quando você, inclusive, legaliza e regulamenta o consumo e a distribuição, você reduz a letalidade, proporciona melhor acompanhamento para adictos, você pode integrar isso com o sistema de saúde, enfim, uma série de coisas benéficas em termos de saúde para a população. Não são os três partidos que defendem a legalização das drogas. A UP não defende a legalização das drogas, por exemplo. Ou, vou dizer mais uma coisa, sobre o governo hoje. Nós estamos diante do governo Lula, tido como uma grande referência de esquerda no Brasil, na América Latina e no mundo de conjunto. E
o que dizem os partidos sobre isso. Porque com a eminência e o surgimento da extrema-direita, metade da esquerda, digamos, diz: é com Lula que nós vamos enfrentar a extrema-direita. E a outra metade não embarca dessa forma nesse barco, mas que posições tem? E os três partidos têm posições distintas em relação a isso. E isso não é uma temática menor. É apenas a leitura dos partidos sobre como vamos enfrentar a direita hoje. O PSTU, por exemplo, é oposição de esquerda ao governo Lula. A UP e o PCB não são. Inclusive, parte das críticas do próprio Jones ao PCB, se você vai ler o manifesto lá de fundação, não sei, do PCBR, o primeiro texto público que eles lançam, eles fazem uma série de críticas ao PCB, porque o PCB até então estava muito adaptado em relação ao PSOL, desde sempre mantendo relações muito próximas que se demonstravam em alianças eleitorais, e o PCBR surge com uma crítica, né, a essa posição à direita do PCB, a uma adaptação do PCB à institucionalidade, ao PSOL, que se demonstra nesse momento com eles tendo uma posição que aí sim é bastante próxima da UP, que é: vamos apoiar o governo no que for bom e criticar no que for ruim. Que é uma posição distinta da do PSTU, por exemplo, que de princípio já diz: este governo precisa ser superado. O problema da esquerda é que petismo, lulismo, esquerda conciliatória, é que tudo isso segue sendo visto como uma alternativa. Então não é que vamos criticar o que for ruim, mas apontar o que for bom e defender o que for bom. Porque isso traz uma falsa noção de qual é o perigo da conciliação de classes. Isso faz a classe trabalhadora confiar na conciliação de classes. É todo um outro debate, tá? Não vou destrinchar isso aqui exatamente, mas vejam, não é verdade que não tem distintas posições de Brasil, e o Jones sabe disso. E, gente, uma última coisa ainda. Em termos da história do Brasil, os partidos todos tiveram trajetórias distintas, em momentos determinantes. Eu acho curioso hoje como a galera da esquerda escolhe seus partidos sem conhecer o mínimo de história de onde você tá entrando. Gente, a UP, por exemplo, veio de uma galera que lá no passado se chamava MR8, que depois foi para dentro do PMDB. O PCB, por exemplo, que por anos foi o único partido de esquerda no Brasil, no auge das greves operárias, durante a ditadura, cumpriu um papel tenebroso que fez com que todo o processo passasse à margem deles. O surgimento do PT, que naquele início era progressivo, tá? O PSTU fez parte desse processo com a Convergência Socialista, que era o nome da nossa organização. O surgimento do PT se dá contra o PCB, num certo sentido. Pô, isso pra citar, assim, coisas mínimas que você poderia se aprofundar para ver que na trajetória histórica do nosso país também tem diferenças. Essa argumentação do Jones aí, ela tem o sentido de ser uma justificativa, ela é bastante conveniente e ela também tá politicamente equivocada. E aí, veja, não se cria uma candidatura de massas para derrotar a extrema-direita. Isso é uma objetividade. A gente não tem hoje uma candidatura da esquerda radical de massas que derrota eleitoralmente a extrema-direita. A tarefa principal é derrotar a extrema-direita? Eleitoralmente, nesse ano, sim. São duas. Derrotar a extrema-direita e fortalecer a esquerda radical para começar a se constituir enquanto um campo. São duas tarefas conjugadas. Começar a se constituir? Já não vem tentando se constituir? Nós não começamos agora, né? Efetivamente, do ponto de vista eleitoral, goste ou não, quem tem mais chance de derrotar a extrema-direita é o Lula. Eu não gosto, mas é isso que tá dado. Lula, finalmente. Finalmente que todo mundo queria que ele falasse. Gente, eu postei no Instagram algumas vezes comentando sobre isso, que eu tava achando que o Jones ia por um caminho Lula e tal. Se vocês soubessem o tanto de mensagem que eu recebi de gente falando que não, que isso era uma mentira, que eu tava sendo desonesta. Bom, claro, eu nunca disse como uma verdade, né? Sabendo que não tinha uma declaração pública com a posição dele. Mas fazendo uma análise política, era para aí que parecia que ia. A gente não conseguiu construir uma força própria, porque, por exemplo, eu gravei recentemente um vídeo sobre o cenário argentino. Lá na Argentina, a Miriam Bregman tá pontuando em algumas pesquisas com 10%. Né? É uma revolucionária trotskista, né? Da FIT, Frente Independente dos Trabalhadores. O debate brasileiro seria outro, né? Se a gente tivesse uma candidatura de esquerda radical que na pré-campanha tivesse pontuando com 10%. A gente poderia, inclusive, se cacifar objetivamente como uma alternativa eleitoral para derrotar também nas urnas a extrema-direita. A gente não conseguiu fazer isso, é incompetência nossa. De todo o campo da esquerda radical. Não dá. E aí, eu faço muito, critico o PT, faço as críticas e tal, eu acho que tem que fazer mesmo, mas não dá só pra gente fazer as críticas e negar os nossos erros. A gente não conseguiu criar uma alternativa eleitoral ao Lula. Portanto, é o que tem. Eu espero que o Lula ganhe. Não é o que tem, né? A gente vai trabalhar para derrotar a extrema-direita nas urnas, agora sabendo que, acabar essa eleição, a gente tem que fazer um balanço muito duro do que a gente fez de errado, porque em 2030 não vai ter mais Lula. Não, e tipo assim,
De que momento você vai pra, ai, não saiu como eu queria, então vai com o Lula, pra negar que existe, né, uma alternativa. Tipo, ai, não saiu como eu queria, então não existe alternativa. Existe. As candidaturas estão aí, elas não saíram unificadas, como o Jones disse que queria, mas existem alternativas. Não é, ai, então não tem nada, né? Enfim. E aí, conhecendo o PT como a gente conhece, em 2030 vem um Quaquá, vem um Rui Costa. Talvez não agora um Jacques Wagner, porque ele tá com muito dólares e euros no apartamento. Vem um Fernando Haddad. E aí, qual vai ser o debate? Vai ser a mesma coisa? Temos que apoiar Quaquá, temos que apoiar Fernando Haddad para impedir a vitória da extrema-direita? Já deu, né, disso, né? Literalmente vai. Em 2030, quando for o Quaquá ou o Haddad, ou seja quem for. Vai ser exatamente esse o discurso. Que é o mesmo de agora, que é o mesmo de sempre, que é o mesmo de todas as eleições desde que o PT e o Lula começaram a disputar. Que é, sempre existe alguém da direita que é uma ameaça que precisa ser derrotado. Você tem que sempre ir com o PT. E houve um momento em que o PT, no passado, traduzia os anseios da luta dos trabalhadores, pós-ditadura, etc. Hoje, gente, bom, não preciso falar. O próprio Jones fazia essas críticas. Eu não acho nem que a palavra neoliberalismo ela expressa o que é o governo, tá? Porque eu acho que é suave, neoliberal por neoliberal, sei lá, extrema-direita também um monte de gente um monte de partido político isso não diz muita coisa pra gente hoje em dia, né? O PT tem uma relação imbricada com o Estado burguês, com as forças do aparato e as instituições do aparato burguês, como Forças Armadas, STF, etc., e com a burguesia no geral, que, bom, isso aí não é pouca coisa. Claro, uma coisa era esse discurso de, tem um pior, lá em 89, nos anos 2000. Outra coisa é agora, né, gente? É bem diferente. E sim, o discurso sempre foi utilizado. Por isso que eu trago de exemplo que o próprio Lula já enfrentou o Alckmin num segundo turno de uma eleição presidencial. E hoje ele é aliado, né? Por quê? O sistema gerou um outro mal. E o PT finge que não teve nada a ver com isso. Sabe o que eu não gosto dessa argumentação aqui do Jones? Ele dissocia o enfrentamento à direita com o papel do PT nesse enfrentamento. E ele faz uma confusão que eu acho que não é uma confusão por acaso também, que pelo menos as lideranças mais esclarecidas, digamos, dos partidos, fazem, que é que derrota eleitoral é igual a derrota política. E, gente, essas duas coisas não são a mesma. Você derrotar a extrema-direita enquanto um fenômeno político, você esmagar a extrema-direita, você enfraquecer a extrema-direita, você diminuir o poder de influência ideológica e política da extrema-direita, não é o mesmo que vencê-la eleitoralmente. Simplesmente não é. E aí o Jones começa a utilizar dessa retórica, que sempre foi utilizada pelo próprio PSOL para legitimar. O PSOL não tem uma posição hoje de enfrentamento ao governo Lula, não é oposição ao Lula. Então eles sempre utilizaram esse argumento de é o Lula que derrota a direita para justificar que estiveram com o Lula, né? No entanto, gente, o Lula derrota a direita porque nós estamos falando de um processo eleitoral. Todo mundo sabe. O segundo candidato é PL-PT, não é novidade. Isso significa que o Lula ganhando, nós estamos mais imunes, mais livres contra a direita? Não, significa que nós ganhamos, uns anos de folga, talvez, em que a direita não vai estar tão à frente do aparato para poder instaurar um regime autoritário, antidemocrático, ditatorial, como nós sabemos que eles planejam, o que também não quer dizer, em contrapartida, que o PT seja o defensor e o garantidor da democracia, e basta a gente observar algumas coisas, por exemplo, repressão policial, encarceramento, perseguição à periferia, guerra às drogas, etc. Tudo isso sempre existiu e segue existindo. Letalidade policial segue existindo, sob os mandos, né, de um governo democrático. Então, votar no Lula nada mais é do que um suspiro, né? E isso no segundo turno, olhe lá, vamos ver, espera chegar. Mas não porque a gente ache que ele, enquanto presidente, defendendo o projeto de país que defende, é a alternativa para enfrentar a direita. Porque não é, o oposto. A direita surge dos anos de governo do PT. A direita surge imbricada, relacionada com as engrenagens do sistema que foi o PT que fez girar. A maior parte dos anos, desde o fim da ditadura militar, foi o PT que esteve controlando essa engrenagem, essa máquina. Então não existe igualdade, né, entre, como o Jones fala, hoje quem derrota a direita é o Lula. Desse ponto de vista, derrota política não derrota. Não derrota. E outra coisa, gente,
E se chegar a próxima eleição e a esquerda radical não tiver uma candidatura com 10% de intenção de voto? E se for 9, se for 7, se for 5? Qual é o critério exatamente que o Jones utiliza para medir, primeiro, quando que é o momento que passa a ser aceitável você se jogar aquilo ou não? E outra coisa, gente, esse nunca foi o nosso balizador. Vai lá no Marx e no Lenin, vê se você encontra algum deles dizendo, não, realmente, nós vamos defender aquilo que por princípio é o melhor politicamente só quando essas ideias tiverem mais audiência na sociedade, só quando já tiver mais gente concordando com essas ideias. Não é justamente o oposto? Quanto menos as pessoas acham que nós temos que ir por esse caminho, mais você tem que explicar para elas o porquê ir por esse caminho, para convencê-las, né? Isso não é um ato de vontade. Isso é um ato que precisa ser construído. A gente precisa passar essa eleição, sentar, conversar. A gente é quem? Porque você só constrói depois da eleição, né? Agora, ao momento da eleição, você não constrói. Precisa ser construído, mas agora não, só depois. Conveniente demais. É preciso... O PSOL tá nesse campo da esquerda radical? Várias correntes do pessoal, obviamente. Correntes do PSOL. Várias correntes, nem todas, né? Mas várias correntes, sim. E majoritariamente o PSOL não é dirigido por correntes da esquerda radical. Hoje não, né? Mas aí depois, quando acabar a eleição, o grupo do Boulos vai sair, né? Vai ter uma reorganização também na direção do pessoal. Vamos ver. Então o Jones já tá com a cabeça lá na frente, né, gente? Já tá pensando lá no momento que o grupo do Boulos sair, Érica Hilton, Henrique Azevedo, etc. Pra daí ele disputar em melhores condições ali dentro do PSOL. Tem muita coisa em aberta. Estou dizendo, o debate organizativo é um debate para pós-eleição. Mas veja, eu defendo há muito tempo, Breno, que a gente precisa ter o mínimo de capacidade de diálogo e de unidade de ação, se a gente quiser ser alternativa concreta para a classe trabalhadora. Gente, tem algumas coisas, tem alguns termos na política que quando surgem, eles são vazios de conteúdo e eles podem significar qualquer coisa. E, em geral, eles querem esconder uma capitulação. Em geral, eles servem como justificativa para você fazer acordos com setores espúrios. Que palavras, né? Diálogo, unidade de ação, não podemos ser sectários, não pode ficar isolado. Sempre essas ideiazinhas, né? Parece fazer muito sentido, né? É claro que você tem que ter diálogo, é claro que você não pode ser sectário, é claro que você tem que ter unidade de ação. Agora, da onde que diálogo significa frente ampla no primeiro turno? Tendo outras candidaturas, apresentando um programa socialista para o Brasil. Da onde que unidade de ação significa Lula no primeiro turno? Aonde que uma coisa leva a outra? Cada um sozinho, a gente não vai conseguir. E aí é muito engraçado porque a gente sozinho a gente não vai conseguir. Então já está decretado que na próxima eleição também não vai dar. Porque em todas as últimas não deu. E não teve candidatura unificada da esquerda radical. E nos países aí do resto do mundo também não tem. Então já está decretada a falência. Sim, na próxima eleição é Quaquá, é Haddad, sei lá mais quem. Na próxima eleição é qualquer um. Nas próximas eleições todas, já está decretado de antemão que não vai dar certo. Militante jovem, eu já fui assim também na época do PCB, quando eu vi o PCB crescendo. A gente vai pra um ato e a gente tem a maior força no ato. Pô, nossa bancada tá com 1000 militantes. Todo mundo com bandeira, com camisa, bateria, gritozinho. E a gente pensa assim, desculpa o palavrão, caralho, tamo foda, hein? Somos, a maior coluna do ato é a nossa. E aí a gente pensa que isso é sinal que a gente tá com chance de disputar a vera a classe trabalhadora e a juventude. Aí quando chega um momento como um processo eleitoral, a gente vê que a gente é irrelevante do ponto de vista político da luta de classes. Então, o que a gente tem feito não vem dando certo. O que é que a gente precisa? A gente precisa, quando passar esse processo eleitoral, fazer um debate muito duro de balanço e dizer assim, a gente tem responsabilidade por não ter construído alternativa ao lulismo. E aí a gente vai... Isso, espera passar, né? Ele tá fazendo balanço agora, mas aí ele não vai ser coerente com o próprio balanço que ele tá fazendo agora. Só depois do processo eleitoral. E essa parte aí a gente vai pra rua, a gente se vê, é muito fodão. Bom, não sei como eram as coisas na militância dele, mas nunca me vi dessa maneira, gente. Nunca me vi. Na verdade, eu acho que a esquerda radical é marginal perto do que nós precisamos ser. E, inclusive, observando o que a esquerda socialista já foi na história, né, no mundo. Já teve milhões de adeptos. É claro que essa não é exatamente a regra. E é claro que o regime, o sistema eleitoral, o autoritarismo burguês, tudo vão ser armas utilizadas para impedir que a gente cresça.
Porque o nosso crescimento não é um crescimento normal de um partido burguês normal, que tá lá batalhando no Estado burguês por uma fatia da mais-valia, uma fatia das riquezas produzidas contra os seus outros competidores, que são outros setores burgueses. Não é isso. Então nós somos uma ameaça mesmo, né? E todos eles têm plena noção disso. Então vão fazer de tudo para nos boicotar. Mas eu nunca vi dessa maneira, como se tivesse tudo ganho. Vamos pra rua com um monte de gente e tá tudo certo. Mas ainda que eu achasse, tá? Ainda que, sei lá, um militante novo às vezes se empolga, a gente aprende a olhar a realidade e a gente aprende a entender qual é o nosso peso e o nosso tamanho diante da realidade. Ainda que uma pessoa não tivesse exatamente a noção desse tamanho, né? E achasse que a esquerda socialista é maior do que é de fato. Da onde que isso te leva a concluir em votar no Lula, gente? Não é, de novo, justamente o oposto. Se nós somos marginais, se nós ainda somos pequenos, se nós não ganhamos influência, se a maior parte das pessoas não concorda com a gente, busquemos novas formas de seguir apresentando o que a gente apresenta. Busquemos caminhos distintos dos quais a gente veio buscando até agora. Por caminhos distintos você não pode entender. Jogue fora tudo que você fez até agora e vá com a conciliação de classes, porque aí é seguir um caminho hipócrita e distinto, né, do que você vem seguindo. Vai fazer a mesma coisa? Porque se a gente fizer a mesma coisa, em 2030 vai ter uma pressão da sociedade gigantesca para, vamos todo mundo apoiar qualquer neoliberal fofinho que diz que gosta de pobre, porque senão ou é ele ou é a extrema-direita. E sabe o que vai ser pior? Que em 2030 vai existir de novo essa pressão, e em 2030 as pessoas vão cobrar o Jones de apoiar novamente esta alternativa desde o primeiro turno, e ele vai dizer o quê? E se a gente não tiver chegado em 10% com uma candidatura, o Hertz, por exemplo, não tiver 10% de intenção de voto em 2030? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai responder como? E se a gente não consegue uma condição que a gente tenha uma candidatura que tenha realmente repercussão na sociedade e que consiga disputar o argumento de que, não é verdade, temos uma pré-candidatura, uma candidatura que representa um programa revolucionário, que essa pré-candidatura também tem 8%, tem 10%, está crescendo em comunicação digital, é impossível ser ignorada pela mídia, a gente vai estar na mesma situação de novo, né? E o curioso é que, ele cresceu, né? Ele ganhou repercussão, visibilidade, porque é que ele não está utilizando essa própria repercussão e visibilidade dele para, desde já, alavancar uma alternativa que não seja o Lula? Essa é a pergunta. Eleito deputado e integrando um partido que pertence à base do governo, que é o PSOL, você se submeterá à orientação do PSOL ou será uma voz de oposição ao governo Lula? Eu me submeterei ao programa do PSOL, que é uma coisa maravilhosa, né? Porque se tu pegar o programa do PSOL não defende teto de gastos, não defende privatizações, não defende entrega de riqueza. Mas um partido, além de um programa, tem suas orientações concretas. Exatamente. Hoje, a orientação do PSOL é apoio ao governo Lula. O argumento é o programa, né? Acho que isso é uma cultura política muito importante que a gente tem que retomar na esquerda. O próprio programa do PSOL, eu sou uma filiação democrática, mas o programa do PSOL, não. O fato de você ser uma filiação democrática, mesmo já não pertencendo mais ao PCBR, significa que você não se subordina à disciplina do PSOL? Não, pelo contrário, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, enquanto a filiação democrática, que não é parte de corrente, o guia vai ser o quê? Para conversar. O guia para conversar vai ser o programa. Porque quando a gente escolhe o PSOL para ser candidato, tem também a ver com o que é o programa do partido. Então, pelo programa do PSOL, o PSOL não apoia teto de gastos, não apoia a privatização de escolas, não apoia a privatização do metrô do Recife, não apoia a privatização da Compesa de Pernambuco, não apoia dinheiro público do fundo do pré-sal para perdão de dívida bilionária do agronegócio, não apoia isenção para igrejas evangélicas, não apoia a entrega das terras raras ao capital estrangeiro. Então, o argumento no debate político, no mérito político, é o programa aqui. O programa tá aqui. O programa do PT também não aceita nada disso. Pois é, Breno. Aí você precisa fazer uma revolta lá dentro e fazer o programa Não, valer. é que eu tô dizendo é que um partido não se compõe apenas do seu programa, tem orientação política concreta. Isso, mas aí é muito... Você estará subordinado a essa orientação política? Eu estarei subordinado ao programa. E a gente vai fazer o debate político a partir do programa, porque eu acho que a gente precisa fazer com que o programa não seja só um pedaço de papel, né? Porque senão a coisa se esvazia e tudo vira personalismo, né? E o fundamental é basear a atuação política a partir de um programa, a partir de uma estratégia. E aí se não tem programa, se não tem estratégia, vira personalismo e vira dança, cara, de tática eleitoral da conjuntura do momento. Dá pra perceber que o Breno fica ali querendo, instigar, porque o Breno sabe como funcionam os partidos, é isso. Também não tem uma série de coisas no programa do PT, o que não impede o PT de fazer o que faz. E o fato de também não ter uma série de coisas no programa do PSOL não impediu o PSOL de fazer coisas. Por exemplo, a campanha do Guilherme Boulos em 2024, que defendia privatizações, por exemplo, que em termos de segurança pública apresentava um negócio meio pró-polícia.
entendeu? Também nunca impediu outras candidaturas de peso do PSOL, como o Freixo. Quem vai lembrar a expressão, o tamanho que foi a candidatura do Freixo no Rio em 2016, defendendo parceria público-privada. Dá pra ver que o Breno, como um bom conhecedor das máquinas partidárias institucionais, faz essa provocação, né? Política não é só programa. São orientações concretas. E o Jones muito astutamente puxa pro programa, tipo, porque é isso que tem que balizar e tal. E eu acho que o programa deveria mesmo ser o balizador das coisas. Os programas político-partidários não poderiam ser amontoados de palavras vazias. Qual é o problema? O problema é que são. Então o Jones vai fazer o quê? Chegou uma votação concreta lá. A orientação do voto do pessoal é X. O Jones vai pegar um punhado de palavras vazias. Vai dizer, não, tô com um programa. Ele não é nem do partido, gente. Ele não é nem do PSOL. O que ele vai falar, entendeu? Se bem que já deu pra sacar, né? Que ele pretende entrar no PSOL pós saída do Boulos. Mas ele não é nem do PSOL. Estranho esse negócio de... E quando ele fala, né, o programa é maravilhoso e tal. Vamos ver, então, o programa do PSOL aqui, né? Pra ver se é maravilhoso dessa maneira. O pessoal votou uma atualização do seu programa partidário no final do ano passado, que é os 20 anos do partido e tal, e aí eles reatualizaram, trazendo temas da nova conjuntura, tipo meio ambiente, mudanças no mundo do trabalho, mas o fato de não ter algumas coisas aqui não quer dizer que isso aqui é bom, né, gente? Começa por aí. Vamos ver, o que se diz de teto de gastos? Teto. Não tem teto de gastos. Vamos ver, bolso. Não tem nenhuma menção. Política fiscal. Uma esquerda que permanece presa na defesa da manutenção dos superávites fiscais primários, sob pretexto de conquistar a confiança dos mercados. Aqui é uma crítica indireta ao PT, né? O Estado passa a ser percebido como um aparato que apenas fiscaliza, controla e pune. Esse processo deu por meio de reformas regressivas, o que é a agenda neoliberal, né? Imposição de políticas fiscais, se liberte de qualquer amarra fiscalista, amarras fiscais. Aqui no final é muito interessante, que tem as medidas listadas, né? Deixa eu ver. Plataforma. Quantas? 21 medidas. Medida 13, que é aquela destinada a debater orçamento. Enfrentamento às desigualdades sociais e econômicas, com políticas e investimentos públicos sem restrições orçamentárias impostas por amarras fiscais. Para um bom entendedor, dá para entender que isso aqui é um abrandamento, né? Tá brando. Propõe, assim, críticas às amarras fiscais, a uma esquerda do superávit primário, etc. Mas isso aqui tá distante do próprio discurso que o Jones faz sobre o arcabouço, o teto de gastos e tal, né? É um abrandamento. Vamos ver o que é que o programa fala sobre Lula. 2 menções. Os primeiros governos liderados pela esquerda, protagonizados por Lula e Dilma, surgiram em meias contradições geradas por um modelo que não foi desmontado em suas bases estruturais. Abrandamento total, né? Contradições, um modelo desmontado nas bases estruturais. Próximo, prisão injusta de Lula. Tem alguma crítica ao PT? PT ruptura. Adaptação. Após 4 vitórias consecutivas do PT, as classes dominantes operaram um golpe parlamentar, abrindo as portas para o desmonte. Tem nenhuma crítica não, gente? E a parte aqui de surgimento do PSOL? Um socialismo do nosso tempo, um novo mundo do trabalho. Será que não tem nenhuma parte aqui de balanço do próprio PSOL? Vamos só voltar rapidinho, a gente já desce ali. Aqui. Surgimento do PSOL representou um marco na história da esquerda, trazendo à cena um novo instrumento, comprometido com a defesa e a construção de uma estratégia socialista. Nosso partido surgiu na luta contra a reforma da Previdência em 2003, posicionando-se como uma oposição de esquerda ao Lula, em um período histórico em que ainda não existia uma extrema-direita de massas no cenário nacional. Ou seja, quando não tinha extrema-direita podia ser oposição de esquerda, hoje não, né? É isso que eles estão querendo dizer. E não tem nada, tem nenhuma crítica aqui ao PT, que não é que surgiram na luta contra a reforma da Previdência, é que surgiram na luta contra um projeto de governo implementado pelo PT que gerava a reforma da Previdência, né? Veja, as escolhas de palavras, as formas de dizer as coisas são sempre muito interessantes. E os programas aqui, será que tem estatização da Petrobras? Das empresas... Gente, não tem a palavra estatização. Apenas não tem. Expropriação não remunerada do trabalho feminino.
Nossa senhora, não tem nada. Gente, vamos ver se aqui tem enfrentamento aos monopólios privados, sei lá, da educação, monopólios privados das empresas estratégicas, vamos ver. Superação do produtivismo capitalista, colocando a visão no centro da economia. Verdade, muito bom, mas você precisa superar o sistema, né? Construção de um Estado radicalmente democrático com mecanismo de participação direta. Enfrentamento estrutural à extrema-direita, autoritarismos, defesa ativa da autodeterminação contra o imperialismo, reforma do sistema político, para ampliar a representação popular, transição justa para um modelo econômico pós-extrativista. Gente, para fazer transição justa, você vai necessariamente ter que enfrentar e expropriar as empresas as multinacionais do agro, da mineração, as petroleiras. Pelo visto, não tem isso aqui, né? Defesa intransigente dos povos, comunidades, justiça ambiental. Só esqueceu de falar que foi o Lula que queria privatizar os rios, né? Reforma agrária popular, democratização de terra, erradicação da fome, blá blá blá. Combate à mudança climática, desapropriação das terras produtivas, latifúndios, defesa da agroecologia. Reforma urbana, combate à especulação, implementação de tarifa zero, saneamento básico, democratização das cidades, fortalecimento e valorização dos serviços públicos contra as privatizações. E reversão das privatizações em setores estratégicos, ó. Não é reestatização exatamente, né? É reversão. Como reverter. Reversão das reformas que tiram direitos. Reversão da autonomia do Banco Central. Enfrentamento às desigualdades sociais com políticas e investimentos públicos. Promoção da justiça distributiva. E o fim do pagamento da dívida pública, agora que eu me liguei, não tem aqui, né? Soberania tecnológica sobre minerais terras raras. Política externa independente multilateral. Sabe qual é o problema? É que dentro disso aqui cabe qualquer coisa. Por exemplo, soberania tecnológica sobre minerais terras raras enfrentando os interesses do capital transnacional. O Lula falou que vai entregar para o Trump a exploração das terras raras. Mas que ele fez o seguinte acordo com o Trump, que nós vamos explorar no nosso solo. Então, ele deu ao Trump a possibilidade desde que o Trump invista no Brasil. Isso é uma ameaça à soberania? É claro que é. Porque isso ainda segue dando o monopólio da exploração sobre aquela tecnologia ao imperialismo, ainda é o imperialismo que vai controlar. É claro, sei lá, vai gerar emprego aqui, talvez aqueça a indústria, constrói fábrica, não sei exatamente como vai ser. Mas é soberania ou não é? Eu diria que não é. Eu diria que é um negócio engambelado para esconder que no fundo entregou para o imperialismo, né? Para dar uma migalhinha aqui para o povo brasileiro. Isso cabe dentro dessa frase aqui, soberania? Eu acho que cabe, entendeu? Na forma genérica como está escrito. Então esse é o problema, né? Ou que nem aqui das privatizações, o que estava escrito? Reversão das privatizações em setores estratégicos. E se não for no setor estratégico, aí pode? Tipo, cabe tudo, né? Política externa independente multilateral, política de reparação histórica, reconhecimento de saberes tradicionais, redução da jornada de trabalho, garantia. Para qual? Qual é a jornada? 36 horas, 30 horas, 4x3, é 6x1 do governo? Pelo amor de Deus, né? Democratização dos meios de cultura, combatendo o poder das big techs com soberania digital. Justiça reprodutiva, garantia, blá 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 blá. Tá. Em teoria eu concordo com tudo isso, né? Para mim a questão é, tá tudo escrito abrandado, tá tudo escrito de uma forma que cabe coisas distintas dentro de uma mesma proposta e não tem coisas importantes do programa socialista para o Brasil, né? Fim do pagamento da dívida pública, expropriação das maiores empresas, reestatização da Petrobras, por exemplo, fim do monopólio privado na exploração dos setores estratégicos. Estranho que o Jones faça essa defesa do programa do PSOL, né? Porque, na prática, esse programa aí não impediu Freixo, nem Boulos, nem ninguém de fazer as campanhas que fizeram. Mas, falando em programa, né? Vendo o programa, também já dá pra ver que não é este morango todo. Então, pra mim, qual é a conclusão disso tudo? É que eu acho que nós estamos vendo mais um caso de uma captura para conciliação de classes. Vamos ver onde isso vai dar exatamente, se vai ser dentro do PSOL, se não vai ser. Mas eu diria que cada vez que o tempo passar, cada passo que for dado, nós vamos ver mais um distanciamento do Jones e uma busca de uma argumentação, uma explicação retórica, uma justificativa. Nos malabares retóricos, a coisa não parece tão ruim. Vai votar no Lula? Aí começa respondendo por outro caminho, responde pelo caminho da esquerda radical. Não parece tão ruim quanto, sim, vou votar no Lula, né? Mas, no fundo, é isso, sim, vou votar no Lula. E eu acho que nós vamos ver a coisa indo cada vez mais à direita. Esse é um vídeo de debate, é um vídeo de polêmica séria,
Se a gente ainda não tem uma candidatura com competitividade, né, percentual para poder disputar um primeiro turno, é porque esse tipo de reflexão aqui, que é qual é o programa para a revolução socialista no Brasil que nós precisamos defender? Que tipo de posição diante do governo, diante do restante da esquerda, diante do enfrentamento à extrema-direita, diante dos ditos progressistas socialistas da América Latina? Que tipo de posições nós precisamos ter? É porque eu acho que esses debates ainda não se massificaram. Esse react aqui hoje, da minha parte, é no intuito da gente massificar, gerar reflexão e das pessoas se perguntarem se tem saída por dentro, né, buscando atalhos, porque eu vejo um pouco isso. Eu falei na entrevista dos 3 irmãos, eles me perguntaram sobre o Jones, eu falei, cara, eu ainda não sei, né, ele não tem posição pública, mas pra mim não tem atalho, não tem isso de vou fazer a revolução e aí você busca um partido que não defende, velho, não defende programas históricos, bandeiras históricas da classe trabalhadora, que é um partido como o PSOL nos moldes dos partidos anticapitalistas ao redor do mundo que não se propõe a construir revolução socialista. Veja, retórica, discurso é uma coisa, prática é outra. Prática é parlamentarismo, ponto. Um parlamentarismo com verniz radical. Mas é por dentro do sistema. Enfim, não vou desdobrar porque isso também dá todo um pano pra manga. Então pra mim não tem atalho, tá? Nem por dentro de PSOL, nem com esse malabarismo argumentativo que, não, é ele quem combate a direita hoje e tal. Coisas que o próprio Jones criticava, né, há pouco tempo atrás. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos que vamos construir uma esquerda socialista com um programa efetivamente socialista no nosso país.